como saber se você está passando por uma situação de burnout no trabalho e se você estiver passando, como evitar ou sair dessa situação. É isso que eu vou compartilhar nesse vídeo, esse tema extremamente sério, que mais 51% das pessoas hoje no mercado de trabalho têm se deparado. E eu vou te ensinar como evitar ou como sair se você estiver nesse cenário. Vem junto comigo. Seja bem-vindo a esse conteúdo, eu sou Rodrigo Barbosa, mentor de carreira, e eu vou compartilhar sobre um tema que eu tenho percebido uma necessidade de cuidado. E esse vídeo tem o intuito de realmente você se cuidar. Por quê? Burnout tem sido algo extremamente comum e isso, para algumas empresas, para algumas pessoas, tem se tornado relativamente normal as pessoas estarem com burnout, enfim. E isso não é positivo, não é saudável. Uma coisa que eu costumo falar é que o burnout ele é causado por alguns aspectos. E se você estiver passando por isso, você vai me entender. E se você não estiver passando por isso, você precisa ficar atento a esses sinais começarem a acontecer. Primeira causa de burnout, ambiente extremamente tóxico no seu trabalho. Por quê? Se é um ambiente extremamente tóxico, mentalmente isso já desgasta muito emocionalmente você e você precisa, todos os dias, ter uma mentalidade diferente para aquilo. Então, um ambiente tóxico te faz mal, te aproxima de ter uma possibilidade de burnout. Uma segunda possibilidade de burnout é o chefe. Dependendo do teu chefe, você pode entrar numa situação de burnout. Porque existem chefes que não têm limite. E o nível de cobrança, de pressão é de um jeito desumano. Então você precisa ter atenção em relação a isso. Terceiro motivo de burnout, você ser perfeccionista. Por quê? Se você for perfeccionista, você vai querer sempre no detalhe ter uma performance, ter um tipo de entrega, ter um tipo de comprometimento num patamar que nem sempre é necessário. Uma coisa que eu costumo falar sobre isso é, nem sempre precisa ser bem feito, mas sempre é bom ser bem feito. Então assim, não basta, nem sempre precisa ser perfeito. Se for bem feito, muitas vezes já é suficiente. Você tem que se deparar em relação a isso. Um quarto ponto em relação a burnout está conectado à carga horária de trabalho. Obviamente, eu sei, às vezes é necessário você esticar um pouquinho, trabalhar, sei lá, 10, 11, 12 horas por dia. Mas isso, ele tem que ser por um período curto. Se você passa a transformar isso numa rotina, essa conta vai chegar e você vai ter que pagar. Quinto, e o sinal mais importante em relação ao burnout, ansiedade ou depressão. Principalmente ansiedade. Então, se você está com dificuldade de dormir, se você está com alteração de humor, se você tem sentido mais acelerado, e isso tem te atrapalhado no dia a dia, é muito provável que você esteja nessa situação de burnout. Agora, eu preciso te falar uma coisa. A sua vida e a sua carreira precisa de você. O que é que você vai fazer? Porque eu posso falar, a maioria dos profissionais entram e ficam nessa situação de burnout, porque eles têm a mentalidade que aquilo que eles recebem no final do mês vale mais do que essa situação de saúde. Eu posso te garantir, não importa se você ganha R$100, R$1.000, R$10.000, R$100.000, a tua vida, a tua saúde, a tua família vale muito mais do que isso. Agora, tem alternativas de a gente mudar esse cenário. Primeiro, se você está se deparando com algumas dessas situações, você precisa acender o alerta e evitar ou colocar limites em relação a isso. Muita gente acredita que só o chefe pode colocar limites. Não. Você precisa ser dono da sua carreira. E uma das grandes características de você ser dono da sua carreira é ter a capacidade e habilidade de dizer não. Óbvio, nem sempre é um não taxativo, mas é algo que você vai estabelecendo alguns tipos de limite. Isso é fundamental para você. E a primeira coisa que eu falo, eu vou colocar o ponto de problema que eu trouxe e algum tipo de solução que eu faria, ok? Se eu estou num ambiente tóxico, se as pessoas no meu ambiente de trabalho não estão legais, a primeira coisa que eu tentaria era mudar o ambiente. Conversando com essas pessoas, tendo conversas em grupo ou individual, tentando mudar o cenário. Se após 3 meses eu entendesse que essas pessoas não têm interesse ou perspectiva de mudar, eu preciso começar a pensar a mudar de ambiente, ok? Então, primeiro eu tento mudar o ambiente para não deixá-lo tóxico. Se não resolver, eu preciso mudar de ambiente, ou seja, ir para uma nova empresa, ir para outra situação. Não tem problema em relação a isso. Um segundo ponto, em relação à ansiedade, em relação à depressão. Existe uma técnica que é chamada mais recente de mindfulness. Não sei se você já ouviu falar, mas é a técnica que você tem uma respiração mais tranquila. E isso faz oxigenação para o teu cérebro, para o teu corpo. Então, se você estabelecer 2 momentos por dia e
cada 5 minutos de manhã, 5 minutos no almoço, ou 5 minutos antes de começar a trabalhar e 5 minutos depois de você terminar e ter essa respiração profunda, isso já te ajuda. Uma outra coisa que ajuda é você evitar utilizar o celular a partir das 21 horas. Por quê? A tela do celular te deixa um pouco mais aceso e a velocidade do teu raciocínio é extremamente maior. Então, se você evita fazer isso, você já melhora a qualidade do teu sono, diminui a quantidade de ansiedade e isso impacta em relação a tudo isso. Sobre o teu chefe, o terceiro ponto. O teu chefe, você pode estabelecer limites ou você pode demitir o teu chefe. Como assim, Rodrigo, demitir? Você percebe que o mercado de trabalho, muitas vezes, o chefe demite os colaboradores, mas hoje a grande maioria dos colaboradores, quando eles pedem demissão, na verdade eles estão demitindo o chefe. Não vale a pena você ficar com o teu chefe que está te levando para o burnout, ou pode te levar para o burnout. Seja dono da sua carreira, demite o seu chefe, se esse for o cenário. Ok? Em termos de carga horária, se o teu problema está que você está precisando trabalhar muitas horas por dia, eu posso falar, provavelmente você não tem um planejamento de rotina. E isso impacta a tua performance. Impactando a tua performance faz a necessidade de você ter que trabalhar mais horas para fazer a mesma coisa. Aqui, a primeira coisa que eu falo é, estabelece as prioridades, coloca isso na tua rotina e elimina as distrações. Elimina as distrações. Tem uma técnica, uma ferramenta chamada Pomodoro. São 25 minutos de atenção plena para 25 minutos de distração ou descanso. E você pode fazer isso de uma maneira extremamente tranquila. Ok? Então esse é um aspecto legal. Então nós falamos sobre chefe, nós falamos sobre carga horária, nós falamos sobre o ambiente tóxico, nós falamos sobre a ansiedade e o último ponto é sobre... Coloca aqui nos comentários se você lembra isso. E se você lembrar, eu faço um próximo vídeo para que eu consiga entrar no detalhe sobre isso também e fazer uma parte 2 sobre como você pode evitar ou sair de uma situação de burnout. Mas para lembrar, a sua carreira e a sua vida precisam de você. Não deixe o burnout atrapalhar a carreira dos teus sonhos ou prejudicar a tua saúde mental. Você é um profissional de valor. Profissional de valor precisa estabelecer esses limites. Seja dono da sua carreira.